pessoal, tudo bom? Estamos começando aqui o nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio aqui do nosso podcast. Meu nome é Vitor Zoega, eu vou conduzir sempre aqui as entrevistas e a gente tem aqui a Débora junto com a gente por trás para ajudar olhando as câmeras. E a ideia desse podcast, eu queria começar falando sobre isso, ainda mais como é o primeiro, a ideia dele é sempre trazer pessoas para entrevistar e ouvir a história dessas pessoas e tentar linkar essas histórias com algumas pautas que são importantes para a sociedade. E aí a gente batendo um papo descontraído, vendo o que sai. E hoje a gente vai entrevistar então o José Eduardo, é uma pessoa muito importante aqui para mim. Acho que foi uma ideia muito interessante começar com ele, porque ele é meu pai e acho que ele tem muito para agregar. Então, se presente aí. Olá pessoal, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui hoje e participando dessa história, né? Construindo essa história aqui, que provavelmente tenho certeza que não vai ser o primeiro, só esse, vão ter muitos. Eu sou professor, né? Boa, se Professor, apresenta, aproveita para falar um pouco de você. isso. Atuei durante muitos anos, né, na docência a nível universitário, tá? Agora deixei um pouco em nível superior, né? E tenho me dedicado ao ensino numa escola estadual para alunos de ensino fundamental até 9 anos. É uma mudança Nossa, completamente, é um desafio novo, uma coisa muito interessante, né? Enquanto eu trabalhava lá com o pessoal mais velho, já no final da formação, hoje eu estou trabalhando com as pessoas que ainda vão trilhar esse caminho aí, né? Mas está sendo muito interessante. Na minha carreira eu tenho, né? Não sei se isso é importante. Fala sua né? formação um pouco. Isso, minha formação, eu sou farmacêutico, né? De graduação, minha profissão, minha paixão, depois do Corinthians, é claro, né? Tá? E depois da minha esposa também. Né? Só faltava deixar de fora. Faltava deixar de fora, ela vem em primeiro lugar. Então, a minha graduação em farmácia e depois eu fiz especialização em saúde pública, farmácia hospitalar, né? Aí, para ficar na docência, né? Eu fiz mestrado, meu mestrado é em farmacologia e dando continuidade à carreira docente, eu fiz doutorado, né? Meu doutorado, mestrado e doutorado foi feito na Unicamp, né? O mestrado no departamento de farmacologia e o doutorado no departamento de saúde coletiva com um foco em epidemiologia. Então, essa Legal. é a minha Eu ia carreira. comentar até que acho que esse é o objetivo de ter te convidado. Acho que é uma pessoa que vai ajudar a gente a falar um pouco sobre pautas como movimentos, né, que você pode participar aí durante sua vida, e até um pouco sobre questão de saúde pública, um pouco das suas legal. vivências. Acho que essa é a ideia. Mas eu acho que é interessante a gente começar pensando que a maioria das decisões que a gente toma acabam fazendo a gente trilhar e ter o caminho que a gente tem durante a vida. E acho que a gente pode começar por aí, da onde que você é, como é que foi sua infância, Isso. seus pais. Eu sou de Mococa, né? Mococa é uma cidade do estado de São Paulo, mas ela é a última cidade do estado de São Paulo, então ela faz fronteira com o estado de Minas, certo? Lá no sul de Minas, leste paulista e sul de Minas, né? Uhum. Tem uma influência muito grande de Minas, né? Então, meu sotaque veio muito daí também, né? Quem vê, né? Acho E que aí, eu comecei tudo lá, estudei lá em Mococa, e lá eu fiz, depois do ensino fundamental, fiz um curso técnico de eletrotécnica, né? Tinha naquele Nada a ver momento, com a área da naquele saúde. momento assim, né? O meu projeto de vida, vamos chamar assim, né? Que não tinha muita clareza o que era, mas eu sempre gostei pouco, mas eu gostei de matemática, de exatas, né? Essa é uma parte que, né, eu achava assim que eu ia me identificar muito mais nesse curso técnico, que tinha bastante isso. Mas acabei me identificando muito com a parte química, né? E terminando o curso técnico, eu fiz cursinho, né? Naquela fase que a gente fazia cursinho, 2, 3 anos para poder passar no vestibular. Pelo amor de E Deus. aí, né, eu fiz cursinho pensando, né, com esse foco de fazer exatas, engenharia elétrica. Uhum. Muito influenciado pela questão do curso técnico, que era de, né, eletrotécnica e eletrônica. Então, no primeiro momento não passei, continuei no cursinho, né, e aí durante o cursinho eu fui vendo que não era muito bem isso que eu gostaria, tá? Que eu gostava mesmo da parte de química e da parte de biologia, tá? E aí fui vendo que o curso de graduação que me dava, que poderia me oferecer isso, era farmácia, né? Tinha muita parte de química,
Então tem uma parte de exatas que a gente precisa aprender, tem a parte biológica, né? E tem a parte também humanas, na parte humana, né? Que você vê a Aham. questão da importância do homem, a importância da sociedade, tudo Eu isso. acho que a gente vai, durante a conversa aqui, a ideia é ir tentando levar esse caminho, né, pensando na sua trajetória até hoje, mas pensando, né, nesses temas que a gente comentou, que acho que vai ser a ideia principal debater aqui, é, quando você era menor, os seus pais ou você participava de algum projeto, se identificava com alguma coisa assim Não, lá? não, não, não. Mococa tinha essas Mococa coisas? Como era, é que era Mococa isso? era naquele momento, 1900 quando eu nasci em 1964, né? Quer dizer, então aí, na época que estava se formando essa ideia de que trilhar, não tinha isso. Meus pais não tinham, não tiveram uma influência direta com relação à escolha da profissão. O que eles me influenciaram muito foi a questão de entender que o estudo era importante. Então era importante estudar, era importante se dedicar para isso, né? E aquela ideia antiga, você tem que ser médico, né? Porque a ideia do médico, né? As Aquela coisa profissões que são conhecidas, mais renomadas, né? conhecidas. E aí, então, mas eu acho que o que valeu muito foi esse incentivo da parte deles de estudar, né? Então eu sempre me dediquei ao estudo, né? Meu pai me poupou muito do trabalho. Uhum. Ele era Que era uma época ainda que não era tão difícil uma pessoa começar a trabalhar cedo e já cedo, seguir, né? não, ele ainda mais na profissão dele, que ele era comerciante, ele teve banca de fruta, ele teve açougue, sempre mexeu com essa parte de E comércio, você né? ficava lá ajudando. Ficava ajudando, eu lembro muito bem que tinha uma ideia de que às vezes eu até ficava meio mal, né? Porque eu tinha que buscar algo, né? Sei lá, um carregamento que chegava de fruta, aí ele Uhum. só dizia para mim, ó, você vai só levar o dinheiro, mas não vai carregar uma caixa, né? Ou É o seja, filho do dono. era o filho do dono, era. Aí, imagina os funcionários, né? Eles ficavam pé da vida, né? Porque eu só ia lá e não levava o pé da Foda. letra, né? Então, mas essa era uma questão de que ajudava, né, nessas coisas menores, não que tivesse que assumir, trabalhar, porque o objetivo principal era estudar, né? Então, acho que isso foi muito importante na minha vida, Boa. né? E E daí isso quando você eu veio lembro. pra cá, você foi fazer farmácia? Aí eu fiz o curso técnico, fiz os vestibulares da vida, os cursinhos, né? E eu tinha uma ideia de que eu não queria fazer curso universitário no estado de São Paulo, né? Sempre fui muito apaixonado por fazer em Minas, Ouro Preto, né? Ouro Queria Preto tinha sair. escola de farmácia. Acho que tinha muito isso mesmo, de querer sair de casa, de querer ir para um outro Tinha, lugar, tipo, né? família, alguém, primo que Não, não tava... tinha nada. Eu não sei de onde surgiu da ideia na cabeça. Acho que foi a influência de que a primeira escola de farmácia, né, é em Ouro Preto. Não, Tá, agora então, mas posso daí você... confundir, né? Mas eu não lembro se foi Ouro Preto, é de medicina, foi no Rio. Mas era uma escola Mas aí você já tradicional. sabia que queria fazer Queria, farmácia. já sabia. Todos os meus, né, só fiz o primeiro ano de cursinho que eu fiz, aí eu prestei exatos. Aí eu queria fazer engenharia elétrica em Taubaté, né? Taubaté, isso. Aí, Taubaté é Minas, hein? Não, Acho que agora eu Taubaté não é São lembro Paulo. agora. São Paulo, Perto de né? Lorena, eu Perto de acho. Lorena, isso, queria fazer lá. Tá, aí não passei e tal, continuei o cursinho. E aí já sabia que eu queria Minas. Eu queria Ouro Preto, Mariana, né? Alfenas também tinha uma escola de farmácia que estava começando não, já bem estruturada, né? Ouro Preto era bastante antiga. E BH, né? Então foi onde eu prestei. Prestei no segundo ano de cursinho, prestei todos esses lugares. E ignorei FUVEST, Unesp, Estado de porque São o estado de Paulo. São Paulo. Só que aí não Naquela passei, né? época, tinha que fazer o Aí vestibular do local, né? você tinha que fazer vestibular no local. E aí, todos Era os lugares, Mariana, você ia pra era lá, para fazia lá, lá. era um tour, né? Nossa, Tinha daria a parte dinheiro boa, também, né? né? Porque você tinha que. Em Alfenas, que eu queria passar muito, entrar em Alfenas, fiz um intensivão lá em Alfenas, de 2 meses de cursinho, 8 horas por dia, Achei imagina, que você né? ia falar de intensivão, que já ficou lá pra umas festas já. Mais ou menos, né? Eram 2 meses de cursinho, que aí eu fiquei na casa de um colega lá, de um primo meu. Mas não deu certo, não passei e tal. E aí eu vim para São Paulo quando eu me deparei que todos os vestibulares das universidades públicas já tinham acontecido. Eu acabei descobrindo que a Unimep, aqui em Piracicaba, estava iniciando um curso de farmácia e que ainda tinha Não, a e é engraçado possibilidade, né? que foi de querer as mais renomadas, né? Querer, tipo,
As que estavam, as de Minas, que eram referência, agora que estava abrindo. Mas passei bem na primeira fase. Primeira fase eu passava bem, na segunda acho que exagerei. Daí já mudou para qualquer Exagerei um pouco nas comemorações. Legal. Aí vim para cá em 85, né? Comecei aqui, vim para cá, passei no vestibular já. Aí para não fazer cursinho mais, falei, não, vou um curso novo, está começando. Era a primeira, eu era a primeira turma do período da manhã, matutino, né? Tinha uma turma, a primeira turma começou à noite. Aqui, e quando você pensava, no começo, quando você pensou em fazer farmácia, o que você pensava em trabalhar com isso na época? Então, eu acho que eu já tinha uma questão acadêmica que ainda não estava muito estruturada na minha cabeça, certo? Porque quando eu fui fazer farmácia, eu queria laboratório de química. Eu falava, lá eu vou ter bastante química e a possibilidade de ter muita aula prática em laboratório. Então, foi isso. Né? Esse foi o primeiro momento, foi isso. E foi maravilhoso. Acho que uma das coisas mais importantes da minha vida foi ter escolhido farmácia e me encontrei nesse curso, né? Porque você tinha muita química, muitas exatas. Então, nesse primeiro ano, foi maravilhoso tudo isso. Achei, me encontrei, é aqui mesmo. Aí, no decorrer do curso, eu fui vendo que tinha outras possibilidades. A farmácia, a graduação de farmácia, ela oferece muito isso. Ela te dá muitas oportunidades em outras áreas. Então, eu fui percebendo que tinha possibilidade na área de biológica, né? Que eu poderia fazer mestrado, doutorado, com foco na área de biológica, né? E aí, depois, no final, eu vi uma coisa que me chamou muita atenção, que era a questão da saúde pública, que era essa possibilidade de trabalhar com as pessoas. Que eu me identifiquei muito com isso em farmácia. Então, eu já fui fazendo uma pré-seleção durante o curso. Eu ia perguntar se você participou, sei lá, de projetos de extensão durante a sua formação, bolsa. Quando eu entrei para cá, eu fiquei 6 meses dependendo dos meus pais, né? Lógico, da graduação eles ajudaram muito, mas nos primeiros 6 meses eu fiquei na universidade, recebia lá uma mesada, pagava a república, essas coisas. Já no 5º mês eu já entrei num projeto de extensão, né? Já entrei num projeto de extensão que trabalhava junto à periferia da cidade, nas favelas aqui, né? Lá no Jardim São Paulo, na Raposo Tavares. Hoje eu ia na Raposo Tavares, o ponto de ônibus terminava na Raposo Tavares, você tinha que caminhar 200 metros para chegar no posto de saúde, que era o Jardim São Paulo, e 100 metros depois não tinha mais nada. Aí sim era aquele conglomerado de barracos, né? E a gente fez excelentes trabalhos lá. Depois aí eu me envolvi com outros projetos. O que vocês faziam lá? Então, esse projeto de extensão, ele tinha como um grande objetivo propiciar essa oportunidade dos alunos poderem ter contato com a comunidade. Então, né? E aí você ia até a comunidade, ia até as casas e conhecer o ambiente, conhecer as pessoas. Né? Isso me encantou muito. Oi? Não, era fazer o trabalho junto às pessoas que moravam, né, nas casas, de prevenção, de promoção de saúde, não visitando doentes, essas coisas. Então, você ia falar de higiene básica, você ia falar de alimentação, e os alunos, né, a gente preparava esse material, né? Aí foi lá também que eu me encontrei muito numa área da farmácia, que foi plantas medicinais, que é uma outra paixão minha, que aí começava a trabalhar, a fazer uma investigação, pesquisar junto às pessoas que plantas que elas usavam, como que elas preparavam, né? E desse projeto surgiu a ideia de fazer um horto de plantas medicinais na Unimep. Aí participei desse projeto também. A gente fez um horto lá. Teve um determinado momento que nós tínhamos mais de 80 espécies de planta. E era você e os próprios alunos? Era eu e os alunos e o coordenador do projeto. Mas as plantas ficavam lá dentro da universidade? Porque antes a gente só ia para a comunidade, conversava com as pessoas e registrava isso. Tirava foto, fazia, né, um resgate histórico dessa utilização. Aí depois a gente viu que era importante fazer um horto para as pessoas poderem conhecerem as plantas. Então a gente ia para a comunidade, pedia uma muda ou ia até a Exalc, conseguia uma muda e plantava lá. Então, na primeira fase do horto, era eu e mais um colega, né, o Sérgio chamava ele. A gente ia lá com a enxada e cavucava aquela terra dura e fazia um canteiro de tijolo, aí punha as mudinhas e depois ia regar. Na segunda fase do horto eu já não participei mais, porque eu já estava com o professor. Mas eu não entendi o negócio. Qual que era a ideia, assim? A ideia era poder conhecer essas plantas e proporcionar para as outras pessoas da comunidade o conhecimento dessas plantas? Ou era, às vezes, pegar essas plantas para estudar
entender realmente se aquilo que tinha, né, um conhecimento empírico da sociedade, se realmente acontecia, como que era? Qual que era A ideia básica do projeto era levar para essas pessoas, né, que moravam ali nessa periferia, temas relacionados com promoção da saúde. Aí entrava alimentação, tá? Cuidados Aliás, básicos, mas né? aí eu vou Opa, voltar. cuidados básicos, muito bom aqui, né? Cuidados básicos, higiene, a importância do pré-natal, tudo isso. E aí a gente foi vendo que tinha uma coisa muito rica, que era essa coisa da experiência de vida das pessoas. E como naquele momento já, lá em 85, né, a gente já percebia que o uso de plantas medicinais já estava assim nas gerações novas, próximas gerações, né? Então a gente conversava com os avós, os filhos já conheciam um pouco e os netos já estavam se perdendo. Então a gente quis resgatar a questão da vivência das pessoas com a utilização de plantas medicinais, esse resgate histórico do uso da planta, né? E eram plantas que faziam parte do dia a dia das pessoas. Tá? Muitas delas ainda não tinham comprovação científica. Nós, em 85, a gente estava começando, né? Estava começando a surgir núcleos. Né? Eu lembro que eu participei de um simpósio no Rio de Janeiro, de um núcleo lá que estava se estruturando, já era conhecido, né? E que trabalhava a questão da fitoquímica, ou seja, eles já estavam lá, indo lá na questão do princípio ativo da molécula, já não era mais a planta como um todo, né? Então esses núcleos estavam aumentando, o interesse em buscar o princípio ativo, a molécula que tinha a ação e comprovar a sua ação cientificamente. O nosso trabalho aqui era resgatar essa questão histórica do uso de plantas e que elas eram eficientes. O hortelã tem uma eficácia, né? O boldo tem uma Nossa, alguém eficácia. falou esses dias de uma planta também, eu não lembro qual que era, uma região que... Então era isso que a gente queria, e principalmente aproximar as pessoas desse conhecimento que elas tinham, né? Elas têm essas pessoas da comunidade não foram para a universidade, não estudaram, mas eles têm um conhecimento, né? Eles têm um saber. Vai passando, né, de gerações para gerações. O saber que era e que tinha, de fato, ação terapêutica. Precisava, lógico, era comprovar isso, era descobrir que molécula que tinha aquela ação. Isso é importantíssimo, né? O horto era aqui em Piracicaba. O horto era lá na Unimep, na Fazendinha. Fazendinha Mas tinha... daí era para outras pessoas aqui de Piracicaba. A ideia do horto era que fosse uma referência para as pessoas conhecerem essas plantas. Então a gente ia pegar alunos da universidade e outras comunidades e levar lá e falar, isso aqui é tal planta, isso aqui é tal planta. Então aqui você vai ver o cheiro dela, você vai ver a textura, você vai ver como é que é a folha. As pessoas visualizarem mesmo, entendeu? Porque tinha algumas plantas que uma pessoa conhecia e outra não, porque vinha de regiões diferentes. Então a ideia era essa. Depois, aí vai surgir a ideia dentro da própria Unimep de fazer estudos mesmo, mais elaborados, para preparar de forma correta. Você ia na comunidade, a senhora, a vovó lá, ela fazia uma pomada. Mas como é que você fazia a pomada? Ela pegava macerava, joga um óleo de alguma coisa. Macerava, pegava uma vaselina com um óleo não sei do que e misturava e virava uma pomada. Do ponto de vista farmacotécnico, não é correto fazer isso, né? Mas do ponto de vista do conhecimento que ela tinha, da experiência que ela tinha com aquilo, né? Garrafada, é muito comum aqui. Garrafada? Garrafada? Então, porque a região que a gente trabalhava tinha muitas pessoas que vinham de Minas, né? Do sul de Minas ali, né? Que vinha para cá. E aí tinha muito essa história, assim, as pessoas faziam garrafadas. O que eram garrafadas, né? Era uma preparação com álcool. Então, uma garrafada com arnica, por exemplo. A arnica nossa, né? Porque existe a arnica da Europa, né? A arnica nossa que eles chamavam de arnica, uma planta que eles chamavam de arnica. Então, o que eles pegavam? Pegavam uma garrafa, colocava cachaça, álcool, né? Um aguardente, e deixava aquilo lá, macerando. Pegava lá, cortava a planta, usava a parte aérea da planta, porque olha o conhecimento, as pessoas já ensinavam a gente para isso. Vai fazer uma garrafada com isso aqui, é a parte aérea. E as flores, né? O caule você não usa, entendeu?
Parte aérea, quando você fala, é o quê? É a parte dos galhos, das flores, Entendi. das folhas, não usa raiz, por exemplo, né? Ó, você tem que deixar 7 dias enterrado na terra. 7 dias enterrado, era uma coisa meio que misturava místico com, né? Mas 7 dias, depois você vai estudar, e a gente vai, né, no curso de farmácia, a gente começou a estudar como é que preparava essa maceração, né? Ou seja, essas tinturas, na realidade, né? Quer dizer, se fica 7 dias enterrado na terra, primeiro porque eles usavam uma garrafa que era transparente, né? Quando você vai Entendi. fazer, você tem que usar um vidro escuro, É um por bar. causa da âmbar, isso, por causa da luminosidade. Então, como eles não tinham, o que eles faziam? Eles Na enterravam Terra. Resolveu o para problema da resolver o luz. problema da luz. Tirava de lá 7 dias depois, estava macerado. E passava aquela amiga e dava resultado. Né? Então era O que isso. será? Como é que alguém chega nisso, Catuaba. né? Na teoria, assim, de tipo, vou, vou colocar 7 dias aqui na Terra e vai Ah, funcionar. eu acho que o uso de plantas medicinais é muito antigo, né? Uhum. Isso faz parte da evolução do próprio homem, né? Então um vai passando para o outro e vai fazendo isso de forma empírica, né? Você vai Deixou fazendo. 5, não ficou 5 dias não bom, ficou botou bom. C. Aí alguém falou 7, enterrado dá certo. E tem a questão mística religiosa também nisso, né? Vem muito da questão afro, né? O pessoal afrodescendente aí, o pessoal que veio, os escravos trouxeram muito conhecimento sobre isso. Então foi uma coisa que eles já foi agregando para esse Uhum. pessoal aí, né? Que eu falo, nunca foi para uma universidade, nunca estudou, mas tinha o saber. Então o projeto também tinha essa ideia de valorizar esse sabor, resgatar essa história, sabe, Legal. das pessoas. E aí fui me envolvendo cada vez mais Eu nisso lembro e de tal. você contar outras vezes, assim, que a gente já conversou, que a própria Unimap, ela sempre teve, assim, um pouco disso, né? De promover esses... Isso é uma parte hoje meio triste de falar, né? Porque a gente viu onde que a Unimap chegou, infelizmente, mas É, a Unimap, para quem não sabe, é uma universidade exato. particular aqui de Piracicaba que foi reconhecida, renomada por um Nada, tempo, muitos e hoje anos, isso né? cativou, né? E aí você, na própria proposta pedagógica da Unimap, ela trabalhou muito essas questões de ter espaço para essa fala do outro, a valorização, né, do outro, buscar o trabalho junto à periferia, né? Eu gosto muito de lembrar eu fui muito feliz que eu pude trabalhar com o Chico Romero, um professor que infelizmente faleceu já, mas ele iniciou um trabalho junto às favelas aqui de Piracicaba, assim, uma coisa fora de série. Montou a Associação dos Favelados, ou seja, deu fala, deu espaço, trouxe essas pessoas para dentro da universidade, né? Aí veio o próprio o MST, lá no começo do MST, a Unimap tinha convênios para poder possibilitar que os alunos, né, que os jovens do MST, que viviam em acampamentos, muitas vezes, e aqui de Avaré, né, Avaré não, de Sumaré, que é um dos Sim. assentamentos mais antigos, esse pessoal tinha bolsa de estudo para vir estudar na Unimap, né? Ou seja, para possibilitar você ter dentro da universidade essas pessoas que vêm trazer essa realidade. Então havia um momento de muita troca de saber dentro da universidade, da Unimap, e a valorização dessas minorias, né? Eu acho que aí Legal. esses trabalhos foram Eu se vi o desenvolvendo. Sted ele falando esses dias que muitas das pessoas que vêm desses assentamentos, dessas ocupações, dessas famílias, essas pessoas que têm a oportunidade de estudar, elas tem muita gente que volta para a própria, né, para o seu núcleo para conseguir aplicar aquilo que aprendeu dentro das pessoas próximas. Isso é muito massa, Muito né? Tipo, massa, a né? universidade poder promover Poder isso promover isso. Então e foi a pessoa trazer de volta, um né? momento muito rico, né? E aí foi surgindo esses projetos. E na minha carreira acadêmica, eu sempre valorizei muito a extensão, né? Eu sempre acreditei muito Uhum. que a Unimap não, a universidade tem que trabalhar com um tripé, né? Extensão, pesquisa e a formação, né? Então, né? Dos alunos. E a Unimap tentou desenvolver isso e a extensão cresceu muito dentro da universidade. Eu acho que só nós erramos o timing, porque a Unimap, ela, em determinado momento, era vanguarda na extensão, junto com a PUC, junto com o próprio Mackenzie também trabalhou Aham. muito isso, né? A Os PUC teve pioneiros, assim. pioneiros na área da extensão. Mas aqui a gente estava caminhando, engatinhando na área da pesquisa. Depois houve, né,
valorização da questão da pesquisa e, infelizmente, uma desvalorização, não diria desvalorização, mas uma falta de cuidado com a extensão, achando que ela seria menor, né, Entendi. do que a pesquisa. São coisas diferentes, né? Tá querendo comparar coisas que não dá para comparar, não né? dá. E eu acho que aí a gente começou a perder um pouco isso, né? Uma valorização muito da pesquisa e um trabalho da extensão que era mais difícil de ser feito, foi ficando mais difícil. Mas foi um excelente momento da universidade a gente poder trabalhar isso. E que momento, a gente está falando da sua formação, Trajetória. mas e daí depois, né? Terminou a faculdade? Terminei a faculdade, aí eu comecei... terminei a faculdade quando eu já saí da faculdade, eu me interessava já pela questão acadêmica, né? Aí eu tive oportunidade na Unimap, passei aí num processo de seleção e comecei como professor. Em 88, eu terminei em 88, curso de farmácia, e em 89 eu já comecei como professor. Então você formou e ficou lá dentro. Ficou lá dentro já. Aí, nesse momento que eu entrei em fevereiro de 88, em fevereiro de 89, né? E em março de 89 tive uma outra oportunidade de fazer uma especialização em farmácia hospitalar no Rio de Janeiro. Aí fiquei lá um ano, uma residência farmacêutica. Universidade, morando morando lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá na ilha do governador. A ilha, né? Ilha do governador lá. Tá? E morava dentro do hospital, meu Fraga Filho. Você tem uma história boa lá, né? Tem algumas. da comida lá. Foi. Essa história foi legal, porque eu cheguei lá, né? Então, tive a oportunidade, eu tranquei, a universidade me concedeu a possibilidade de ficar um ano fazendo a especialização lá, e depois que voltava, eu voltava assumiria meu cargo aqui. Uhum. E aí eu fui para lá. Aí na primeira semana que eu cheguei, na segunda-feira, eu fui comer junto com o pessoal da residência, que a gente morava, eu era o único farmacêutico, né, e o restante eram todos médicos. Então tinha umas 15, 20, 18 pessoas que moravam no último andar, na cobertura do Fraga Filho, né, que é o hospital universitário, né? Ali tem vários quartos. A gente morava ali, né? Aí na primeira semana eu cheguei, sentei na mesa para comer, quando eu comecei a comer eu achei algo estranho. Achei um cabelo, um fio de cabelo, né? E sentei e falei, o pessoal, nossa, que foi? Achei um fio de cabelo. Fazer o que, né? Acontece, tira daí e come, beleza, ótimo. Segundo dia que eu sentei na mesa com o pessoal, conversando, falei, ei, o que foi? Parou de comer já, meu pai? Perdeu a fome? Não, achei um negócio que parece uma unha. Nossa. Né? Nossa, aí já tá ficando perigoso, hein? Pega outro, troca lá, né? Troca lá, mas pode pegar outro. Não tem esse problema aqui, pode comer à vontade. Era o RU, né? O restaurante universitário. Aí, a terceiro dia, cara, foi piada mesmo, porque o terceiro dia eu sentei, comecei a comer, achei... Aí eu pus do ladinho, porque eu falei, agora, olha o que eu vou fazer. Falar, os caras vão me expulsar. Aí os caras falaram, o que aconteceu? Cara? Eu falei, achei um inseto. Né? Aí já começaram a zoar, né? Falou, no quinto dia, cara, quando eu pus o prato na mesa, o pessoal falou, é o seguinte, fizemos uma reunião aqui agora, a decisão foi unânime, né, de todos que moram lá na residência com você. Se você achar alguma coisa a mais na comida, você vai apanhar muito, vai tomar um trote que você não vai esquecer jamais, né? Nunca mais. Cara, fiquei lá 360 dias, cara, nunca mais achei nada. Mas foi muita coincidência, né, o pessoal... o nacional não falou que não é nada. Mas foi gostoso. Eu comi lá, tinha uma reunião, a gente fazia 5 refeições, olha, o café da manhã, a merenda da manhã, o almoço, a merenda da tarde, a janta e a ceia. Era 6 refeições, né? Era bem legal. E o convívio, né? O convívio com o pessoal da medicina e eu da farmácia. Foi um ano muito Nossa, só tinha você de farmácia. Só tinha eu da farmácia. Era uma residência que morava lá, né? O curso era um curso de especialização em farmácia hospitalar. Aí tinha um pessoal do Rio Grande do Norte, tinha um pessoal de... a galera não morava lá. Não morava lá fazia as atividades. Ia lá, fazia e ia embora. Tinha uma sala toda, né? Tinha acho que 25 pessoas. Com essas quem morava lá no Fraga Filho, na residência médico farmacêutico, né? Passou a ser médico farmacêutico, era eu. Mas foi um ano bem legal.
um ano também que serviu para mostrar, por exemplo, que eu gostava muito do trabalho farmacêutico junto à comunidade, e não junto ao hospital. Entendi, mas você fala por ter a vivência no hospital e não Eu comecei a perceber que o farmacêutico hospitalar ele é muito importante. Hoje tem uma figura de expressão dentro do corpo de funcionários do hospital, né? Aqui em Piracicaba, por exemplo, quando eu estava acompanhando os estágios no hospital, você tinha 25, a Santa Casa tinha 13 farmacêuticos e quase 200 funcionários. Então, era o farmacêutico que era responsável por isso, o farmacêutico responsável. Então, mas você fica dentro do hospital, é outro trabalho. Né? Você trabalha junto com o paciente, trabalha junto com o corpo de enfermagem, mas... Você tem contato com as tem pessoas? contato com as pessoas. Tipo, eu digo com os enfermos, sei lá. Quando eu fiz farmácia hospitalar, Costume. a ideia era Paciente. um pouco isso, né? A ideia era, a gente chamava de um trabalho junto ao leito. Né? Era uma experiência do Chile, que estava sendo implantada no Brasil, né? E aí o curso lá tinha esse propósito de tirar o farmacêutico só da área administrativa e trazer ele para junto ao paciente e junto para a equipe clínica, né? Farmacêutico clínico na época. Eu acho que o que aconteceu foi que o farmacêutico cresceu muito rapidamente. A questão administrativa, a área administrativa, o farmacêutico como administrador, né, do setor, cresceu muito e valorizou muito o trabalho do farmacêutico e demorou um pouco mais, mas hoje a gente já tem a figura do farmacêutico clínico mais presente junto ao leito, mais presente junto a equipes de infecção hospitalar, de farmácia clínica dentro das UTIs. Então cresceu muito esse lado também. Então, naquele momento que eu estava fazendo era muito a parte administrativa, né? Então era uma coisa que eu não identifiquei. Qual que você acha que é a importância de estar mais perto do paciente? Não, as duas coisas são importantes, né? Eu acho que hoje um hospital não pode deixar de ter um administrador, né, farmacêutico. É fundamental, senão ele tem prejuízo. Né? Esse cara que é preparado para fazer essa parte administrativa, né? Liderar a equipe e fazer a parte administrativa. E por outro lado, precisa ter o outro farmacêutico que é preparado para estar atuando junto às comissões clínicas do hospital, junto ao leito do paciente, tudo, os exames laboratoriais, né? Porque também, antes disso, o farmacêutico estava presente, que era na análise clínica, nos laboratórios de análise clínica que se tinha dentro do hospital, só. E a parte de administrativa estava na mão de outras pessoas, né? Aí acabou agregando isso e cresceu muito isso. Acho que não dá para se dizer que são coisas mais ou menos importantes. Então, todas elas, dentro dessa área é importante. Entendi. Mas eu não me identifiquei muito com essa parte. Eu gostava mesmo de estar lá na comunidade, de falar com as pessoas, a gente até brincava, eu acompanhei estágio há muito tempo, né, na rede pública, aí falava para os alunos, é importante olhar no olho, ver a expressão, né, do rosto, a expressão corporal, a fala, o cheiro das pessoas, né, que às vezes não era muito agradável, né, mas era importante esse contato, né. Mas é até interessante para você entender, né, acho que isso, tipo, você brincou a questão do cheiro, mas é uma questão de você entender a realidade mesmo, né, das pessoas que a gente está... São pessoas, né, que... E você, às vezes, não estando incluída naquele meio, você, às vezes, não consegue entender se você não estiver ali. Eu falava isso para os alunos, não na dimensão de questionar a questão de higiene, nada disso. Era a questão de você estar lidando com pessoas mesmo, e você saber que aquelas pessoas têm sentimentos, choram, sabe? E a responsabilidade sua é muito grande quanto a isso. O farmacêutico ele não é um entregador de medicamento. Pega na prateleira, lê na receita, não, ele tem que ter esse contato. Eu sempre usava essa metáfora, né, para dizer do contato. Você tem que estar em contato com as pessoas e respeitar as pessoas, né? As pessoas têm história, vivência. Eu lembro de você falar uma vez, antigamente tinha mais farmacêutico ou farmácias que você ia e era mais fácil você conseguir medicamento direto, assim. Então, eu lembro de você falar do Zé da farmácia, né? Tem a figura de pessoas que acabavam não sendo o médico, mas que traziam essa... As pessoas, pela prática, né?
pela prática, em toda cidade sempre tinha essa figura, né, enigmática aqui. Na prática, ele resolvia. Até porque a gente tem que pensar nisso, que em muitas situações as pessoas não tinham dinheiro para ir no médico. Não tinha como, não tinha convênio, o sistema de saúde não atendia todo mundo, sabe? Então as pessoas começaram a perceber que aquele sujeito que estava lá ele resolvia o problema. Né? Mas como é que ele foi fazendo isso de forma empírica? Foi erro e tentativa, acerto e erro. E aí que foi vendo coisas que ele acertava, né? A experiência dele de 30 anos, 40 anos dentro de um balcão, atrás do balcão da farmácia, ele errou muito, certo? Mas acertou algumas coisas. Sim. Mas hoje a gente não pode admitir que a gente não pode aceitar uma pessoa fazer esse trabalho que é de um profissional, São que coisas tem que diferentes, ser né? formado, treinado, tem responsabilidades, entendeu? Então, ainda bem, assim, acabou essa figura dessas pessoas, né? Porque o conselho de farmácia também passou a atuar, a presença do Você lembra farmacêutico em farmácia foi obrigatória. de qual foi o tamanho da ampliação até do próprio sistema de saúde pública do Brasil, assim, pensando, porque eu fiquei pensando assim, que talvez antes também, como você disse, o sistema às vezes não chegava para algumas pessoas, eles recorriam por não conseguir ir ao médico Recorria à e farmácia, provavelmente ao estabelecimento farmacêutico lá, né? Aquela e farmácia provavelmente estava lá. hoje com ampliando Ampliando. esse sistema, provavelmente também diminui a necessidade de, né? Eu acho que para nós farmacêuticos, na minha opinião, acho que o primeiro passo da grande mudança da profissão, que a profissão farmacêutica ela era uma profissão que só tinha valor quando você fazia análises clínicas, né? A gente tinha a profissão, ser farmacêutico é muito engraçado, né? Você tinha 3 profissionais em um só, né? Assim, que você fazia farmácia, mas já tinha até aquela coisa, aquele lá e fez farmácia bioquímica. Aquele ali que era meio fraquinho, não conseguiu, vai trabalhar na farmácia lá qualquer, Entendi. entendeu? Então, o farmacêutico bioquímico era o farmacêutico da E era análise o clínica. cobiçado pela maioria. O cara, todo mundo que fazia farmácia queria ir para a bioquímica, porque ia trabalhar nos laboratórios de análise clínica, ia ter o seu status, né? Ou na indústria, a indústria mais ainda. E a indústria era muito centralizada. Na época que eu fiz farmácia, nós tínhamos os núcleos de indústria em São Paulo, nos grandes centros. Então, era a USP que preparava esses profissionais para trabalhar lá. Né? A proposta da Unimep era diferente, era trabalhar na farmácia. Foi uma proposta inovadora naquela época por causa disso. Era preparar o farmacêutico para trabalhar na farmácia. Né? Que era uma bandeira que estava surgindo, farmacêutico na farmácia. Porque esse pessoal ia trabalhar nas indústrias, ia trabalhar na análise clínica, mas a lei dizia que ele tinha que ter o farmacêutico responsável. Então ele assinava e não trabalhava. Eu acho que essa grande mudança disso tudo aconteceu com o SUS. Né? Quando a gente tem lá em 88. E surge o SUS ele para O nós, na SUS minha é de opinião, para 88. nós, né, farmacêutico, foi a grande mudança que teve, eu vejo assim, porque ela começou a exigir a presença desse profissional e começou a mostrar que esse profissional era importante, né? Então aí começa uma mudança de pensamento farmacêutico na farmácia, as pessoas começaram a ser preparadas para trabalhar, depois vinha o momento da farmácia da manipulação, que foi um movimento muito forte, que resgata a figura do farmacêutico aí como profissional que prepara o medicamento dentro de toda a especificidade, o que tem, né, seguindo todas as normas, né, da vigilância, de farmacotécnica. Então já era o farmacêutico que estava assumindo essa responsabilidade. Depois vem a farmácia hospitalar, eu acho que mostra de novo a necessidade deste profissional bem preparado, né? E o SUS. O SUS ele mostra que existia um espaço a ser ocupado pelo profissional farmacêutico. Tá? Então, eu acho que para mim, a grande mudança na profissão mesmo foi com o advento do SUS. Né? Porque a gente não pode pensar que o SUS atua só a nível de saúde pública, né? O SUS ele vai atuar a nível de vigilância, que vai ser o órgão responsável por fiscalizar as indústrias, fiscalizar os laboratórios de análise clínica. Então, ele vai sempre mostrar e buscar, ó, precisa desse profissional e tem esse profissional. Tem. As universidades precisavam formar eles melhor. Tá? Mas tinha a possibilidade, porque já existia essa profissão. Né? Eu acho que foi isso, o grande salto. Então, por isso que o SUS é muito importante. O SUS eu defendo muito, acho que
Uma coisa que a gente não pode esquecer é a importância que tem o SUS para o Brasil, né? Eu queria, antes de dar continuidade, abrir um looping, só uma questão que eu fiquei pensando, é qual que é a diferença desses medicamentos que a gente manda manipular e um medicamento que a gente compra de, sei Não, lá, então, um assim, remédio normal, assim, digamos. primeiro, assim, os medicamentos, né? Tem uma diferença entre remédio e medicamento, né? O medicamento é aquele que é processado na indústria, ou seja, passa por todo um processo Tá. de fabricação. Então você vai desde você usar as técnicas adequadas de preparação, farmacotécnica a gente chama, depois a questão da qualidade, todo o protocolo de controle de qualidade, depois o protocolo de distribuição e depois até a entrega lá na farmácia, que tem a farmacovigilância. Então todo esse processo envolve esse medicamento que foi fabricado na indústria, né, que foi sintetizado e fabricado. Tá? A maioria é sintético, né, ou seja, a gente parte da molécula e faz o medicamento. Alguns são naturais, parte lá da planta como um todo, ou parte dela e tal. Mas em síntese eles foram processados. Da manipulação, eles passam por todo um rigor de fabricação, produção, também seguindo as normas estabelecidas pela vigilância sanitária, um rigor imenso, inclusive, tá? Onde a farmácia tem que se estruturar e se constituir quase que como um laboratório para poder fabricar esses medicamentos lá, elaborar, planejar e o farmacêutico assume essas responsabilidades. Então, a farmácia de manipulação ela perdeu assim muita, não força no sentido da importância dela, mas foi muito importante uma regularização que teve por parte da vigilância sanitária, que começou a exigir todos os protocolos, quase que como se fosse uma indústria. Tá? E muitas farmácias fecharam por causa disso, porque não conseguiam o lucro se manter. Né? Mas então aí isso é importante, mas são medicamentos diferentes do ponto de vista da sua legislação, elaboração e tal, mas ambos são importantes, têm qualidade. Tá? No Brasil, acho que atende uma parcela significativa, porque o preço acaba sendo manipulado, acaba sendo mais barato, porque não tem a questão do marketing que a indústria faz, não tem, sabe, tem uma série de coisas. Provavelmente, O sal que você compra, tudo isso. Então, na minha cabeça eu até ia dizer o contrário, pensando assim de forma mais racional, porque eu pensei que a indústria conseguisse baratear pelo fato de produzir em alta escala. Né? Isso, produz em alta escala, você... Então, não dá para você comparar uma coisa com a outra no sentido de competir. Mas é importante, por exemplo, que muitos medicamentos, a indústria às vezes faz numa dosagem que não atende um pediatra. Aí eu tenho que ir lá na farmácia de manipulação, e na farmácia de manipulação eu tenho esse recurso de preparar um medicamento com qualidade, isso, com qualidade, e atender aquilo que eu preciso, que o médico precisa. Né? Porque a indústria ela vai vender, ela quer quantidade e vai atender aquele público lá. Mas, por exemplo, isso. Né? Às vezes a pessoa tem um médico faz um cálculo assim, sobre massa muscular, vai lá e ele precisa de uma dosagem menor. Aí você tem ele precisa de 100 miligramas. Aí você tem um comprimido de 250. Como é que você vai tirar 100 miligramas dali? Dividir. Comer duas como é que você faz? Não pode fazer isso, né? Tem determinados comprimidos que a gente não pode dividir. Os revestidos não podem. Tá. Entendeu? Agora os que não são revestidos, tá. Idoso sofre muito com isso, né? Ele vai comprar um de 500, aí ele precisa tomar 250 e ele vai ter que quebrar no meio. Por exemplo, se não existir no mercado, né? Porque às vezes para idoso, sabendo disso, a indústria já faz, lógico. Vai ter que cortar no meio. Aí você imagina o idoso com uma faca de serra, faca de pão, sabe? Né? Nem todos têm condição, e nem, às vezes nem sabe que existe um cortador de comprimido que você corta na farmácia. Por isso que a responsabilidade do farmacêutico na farmácia é muito grande. Porque se ele está frente a uma dificuldade dessa, ele vai oferecer lá, meu senhor, compra isso aqui, é baratinho, né? Não é nada exorbitante, é barato, facilita a sua vida. Não vai precisar mais cortar o comprimido com a faca do pão. Entendeu? Mas aí você tem tudo isso. E aí, mas você precisa de 100 miligramas. Como é que você vai fazer? Então, a farmácia de manipulação ela pode atender isso de forma mais especializada. Entendi. Né? Então, é importante a gente ter, eu acho que para o Brasil foi uma coisa. Mas voltando só, eu queria voltar no ponto da sua trajetória. Depois, como professor, que experiência você teve dentro de projetos, assim? Sim. Aí, eu acho que por
participar desde o início da minha graduação em projetos de extensão. O que é um projeto de extensão, por definição? Esse, por definição, é aquele projeto em que você atua na comunidade. Entendeu? Você vai Para fora para fora dos muros da universidade. E também tem outra coisa, trazer a comunidade para dentro do muro, para dentro da universidade. Então, essa mão dupla. Né? E quando você vai para fora, é importante você ter uma concepção de extensão, que não é aquela concepção de que eu sei, eu estudei, eu tenho conhecimento, eu vou lá e levo para a comunidade e falo para eles o que eles precisam fazer, porque eu sei o que eles precisam saber. Não, é um erro isso, né? Você tem um conhecimento, você vai socializar, compartilhar e principalmente você vai trazer o conhecimento da comunidade para dentro da universidade e aprender, uma troca de saberes. Né? Tomar um cuidado para não impor alguma coisa. Tem que tomar esse cuidado, não a gente sai. Né? Então, a ideia é essa, da extensão é trabalhar junto à comunidade, junto a grupos, né, menores, né, centros comunitários, associações de bairro. Né? A gente desenvolveu o trabalho, aí já como professor, eu tive a oportunidade de participar de algumas edições do Rondon. Que é o Rondon? O Rondon era um projeto bancado aí pelo Ministério das Forças Armadas, né? Em que a ideia era levar o aluno da universidade para essas comunidades onde o IDH eram menores, comunidades mais pobres, né, do Brasil como um todo. Então você propiciava uma possibilidade do aluno conhecer uma realidade de Brasil que ele não conhecia, né, e também aprender com essas comunidades e levar um pouco daquilo que ele aprendeu aqui para eles lá, trocar esses saberes. E aí a gente tinha uns núcleos, né, assim, a vertente do projeto trabalhava saúde, educação, né, arquitetura, turismo, ou seja, várias áreas. Eram equipes multidisciplinares. A gente ia com 20 alunos, né, de vários cursos da universidade, passava por um treinamento e ficava lá 21 dias numa cidade. 21 dias. Isso, né? Então eu fui para o Rio Grande do Norte, eu fui para Rondônia, fui para o Pará, para Bahia. Então eu levava, liderando esses alunos para fazer ficavam lá 21 dias, né? Era mais ou menos 2 dias para ir, 2 dias para voltar, né? Mas sobrava 18 dias lá no local lá. Em condições às vezes que não era muito legal, né? Tomar banho coletivo, tomava primeiro as meninas, um banheiro só, né? Tomava primeiro as meninas, depois os meninos, banho com roupa. É um caos, né? Precisava ser bem organizado. Banho de biquíni, banho com maiô de piscina, era ao ar livre, assim, né? Fazia só uma toalha ali fechando, e aí, então comia a comida que eles preparavam. Então, foi muito interessante isso desse ponto de vista. Depois trabalhei aqui também junto, né, o NEPEP foi um núcleo importante na Unimep, né, que era o NEPEP, era o Núcleo de Estudos e Projetos em Educação Popular, né. Então, a gente trabalhava muito com as comunidades aqui, junto com as comunidades da periferia, né, junto com o MST, levando os alunos. A ideia era mostrar para as pessoas dentro da universidade que eu não preciso ir lá para o Pará para encontrar gente pobre, gente que necessita, gente que falta. É legal você poder ter a oportunidade de ir para lá, fazer um negócio, Brasil, mas dá para ajudar aqui. Eu tenho que ir do lado. Eu vou numa comunidade pobre lá, de DH menor, né? Mas pobre. E é tão impactante quanto? Tão impactante quanto. Então você tem que tentar fazer isso e trazer também essa comunidade dentro para a universidade, né? Trazer essas pessoas para dentro da universidade. Então foi assim, sempre trabalhei nessa perspectiva junto à comunidade. Legal. Não sei, tem alguma pergunta aí? Tá olhandinho só. O NEPEP também tinha, assim como o Rondon, um projeto com pessoas de todas as áreas. Todas as áreas, isso. Não a gente só... trabalhava junto a, né, o núcleo, ele procurava trazer para as atividades todos os cursos que tivesse na universidade. E preparar os alunos nessa visão, né, de comunidade, de respeitar o outro, de abrir espaço,
Então a gente tinha encontros, né? Vários encontros com Associação dos Favelados, encontros nos centros comunitários, fazíamos um trabalho junto ao Associação hip hop. chama Associação dos Favelados. Chamava, agora não sei se mudou o nome, mas lá atrás começou É que assim, parece né? pejorativo, né? O favelado. Favelado. Naquela época eu usava o termo comunidade, né? Acho que às vezes é aquele termo que começa pejorativo, mas a pessoa se apropria. É verdade. Hoje a gente nem fala mais favela, né? A gente fala as comunidades. Aqui, de fato, a favela era meio, né, meio discriminar mesmo, né? Eu acho que, na verdade, aquelas pessoas vivem numa comunidade. Sim, o nome por isso que eu me perguntei. o nome mais correto é isso mesmo, a meu ver, né? Vive numa comunidade, tem seus problemas e tal. A gente trabalhou, o DPF trabalhou muito com a casa do hip hop. Que é aqui de Piracicaba que é aqui também. de Piracicaba, o trabalho lá, e a casa do hip hop é um núcleo importantíssimo. O que é a casa do hip hop faz? Então eles trabalham nessa perspectiva, é um movimento, né? O hip hop é um movimento, tá? Que trabalhava a questão da dança, né? Trabalha a questão da dança, a questão da cultura, né? De formação, muito ligado à periferia. Né? Então ele tem uma inserção muito grande junto à periferia e trazendo essas pessoas da periferia para dentro da casa, e lá você tem vários projetos, hoje ainda eles continuam muito vivo, né? Então foi muito importante para mostrar que era importante valorizar e respeitar essas pessoas, dessas comunidades que estão na periferia, né? E que falta às vezes tudo para eles. E dessas vivências que você teve, tem alguma coisa que você lembra que foi muito marcante, assim, de tipo, sei lá, emocionalmente falando, assim, de ser uma vivência sua que marcou, assim? Você fala, nossa, isso aqui eu lembro que foi pesado, foi chocante ou muito gratificante, né? Às vezes você vê uma pessoa emocionada. Eu acho que assim, chegou de surpresa, assim, para poder pensar, mas foram tantas coisas boas, no sentido de você ver nos olhos das pessoas a satisfação delas só de receber você, né, sabe, de oferecer para você aquilo que ela tinha ali, que era tão pouco, né, oferecer uma água num lugar onde não tem água e a temperatura, né, você vai lá, a pessoa te oferece aquilo de coração. Imagina né, indo lá no Rondon, essas coisas, deve ter tido umas coisas. Tinha, aí, né? Você via isso, né? Então isso era muito gratificante. Você ia com um propósito, muitas vezes, nessa ideia de que eu posso levar um pouco do que eu aprendi, mostrar para essas pessoas, quem sabe serve para elas, né? Não impor, mas que serve. E aí você saía de lá, você levava uma coisa, mas você saía com 4, 5 coisas muito mais prazerosas da vivência dessas pessoas. Que mostravam pra gente que as dificuldades delas, sabe? O prazer da vida, a felicidade que ela tinha com as coisas. Que você fala, nossa... Uma vida muito diferente. Uma vida muito diferente. Até as próprias coisas que valorizam, né? Acho que faz a gente mudar um olhar, sabe? Olhar das coisas. Porque não é que eu vejo uma coisa assim, eu acho que para você ser feliz tem que ser assim. Aí eu olho para aquela comunidade, eles não têm o que eu acho que é a felicidade, eu acho que eles são infelizes. Não, eles são felizes do jeito deles, sabe? A gente tem que ter um olhar diferente. Não é porque eu sempre olhei a coisa desse jeito, né? Eu sempre vi desse jeito, então eu acho que aquilo é o certo, o correto, aquilo que traz a felicidade. Para você sim, mas para o outro pode ser que não. Então, acho que é essa coisa do respeito mesmo, de você poder pensar que existe um olhar diferente para as coisas. Que é tão bom quanto aquele que você está tendo. Né? Então, acho que foi muitas. Grande aprendizado para quem vai também. De crescer, né? De muda. Acho que o Rondon, até um determinado momento, eu acho que ele oferecia muito essa condição de te dar a oportunidade de você refletir um pouco a sua realidade, né? Porque essa ideia de que eu preciso ir para o Pará, numa cidade a 300 quilômetros, no Rio Grande do Norte, por exemplo, foi mais longe, assim, mais longe que eu falo eu fui a 400 quilômetros do interior do Rio Grande do Norte. Para dentro do interior. Dentro do Rio Grande do Norte, 400 quilômetros, né? Você vai para lá e aí você começa a perceber coisas que tá aqui na periferia da cidade, que existe aqui. Né? Mas foi importante ir lá para poder cair a ficha, né? Aí você veio para cá e falou, nossa, lá não tinha saneamento básico,
Mas lá na comunidade, na época, por exemplo, dá um exemplo aqui, do Bosques do Lenheiro, né? Quando começou lá, foi uma loucura. Você vai lá hoje, a paisagem está completamente mudada. Mas na época não tinha saneamento básico, não tinha nada. Sabe? Assim, como é que as pessoas viviam naquilo? Né? Para elas foi muito importante ter aquela possibilidade de ter uma casa lá, Uhum. tá? Né? Daquele jeito, naquelas condições. Né? Depois foi mudando, aí depois vai surgir a outra comunidade. Né? Agora acho que mais para frente do Gilda tem o Frederico. No começo, as imagens, eu não fui no Frederico, então eu não sei, mas os colegas que foram, as imagens que eu vi, era aquela construção, barraco, esgoto céu aberto, mas as pessoas estão lá para poder ter um espaço. Né? Entendi. Falta de um projeto mais elaborado de urbanização e moradia, né? Moradia. É, Então, você não precisa ir no Rio Grande do Norte, às mas vezes aqui até tem. da própria atenção da, né, de Políticas quem, públicas, né? isso que eu ia falar, das pessoas que são as responsáveis. Elaboração de políticas públicas que sejam eficazes para isso. Você teve a oportunidade de ser presidente do Do Conselho Municipal de Saúde. Fui presidente durante 4 anos. Como que Conselho. era? Quais eram os desafios dentro Ah, da... nossa, foi muitos, viu? Primeiro eu acho que, né, assim, o Conselho Municipal de Saúde ele é fundamental. Ele tem que existir, o prefeito, o governador, o presidente, não pode acabar com o conselho. Está na lei, está lá né, na lei do SUS, né, do SUS, e depois vem as outras leis, né, que estabelece que é a obrigatoriedade de ter um Conselho Municipal de Saúde. Que é justamente para poder planejar, fiscalizar, tá? Como que as políticas públicas na área da saúde são desenvolvidas, né? O conselho ele passa a ter muito mais um papel de fiscalizador. Isso que eu ia falar. Então, ele é um Mas órgão não que, no tem final essa. das contas, ele vem com a questão de questionar, às vezes, algumas... De questionar e de fiscalizar se aquilo que foi definido para a área da saúde, a nível de ações, Isso. está sendo cumprido com o dinheiro que vem para isso. Mas ele é mais que isso. Né? Na concepção dele, ele, além de fiscalizar, além de questionar o executivo sobre o desenvolvimento dessas políticas públicas na área da saúde, ele deveria planejar e propor, propor, elaborar projetos, propor, mas infelizmente não acontece isso. Acaba ficando só no nível da fiscalização. Então eu tinha muitos desafios, né? Quando eu assumi o conselho no primeiro ano, a pasta que mais recebia dinheiro era a educação, e depois o conselho. Você vê no terceiro ano, a pasta, né, das áreas da prefeitura lá, a educação ficou em segundo lugar. A saúde recebia muito dinheiro. Entendi. Então o conselho que assina o cheque em branco para o executivo executar, tá? Aquilo que está proposto. Então tinha muito embate do que o executivo quer, do que a cidade precisa e o que o conselho vai querer também. Organiza como Aí tem uma prioridade. questão política muito grande, de novo, no Brasil, a elaboração de políticas públicas está muito ligado a essa questão do querer político, né? Então tinha sempre esses embates. A cidade de Piracicaba é uma cidade grande, né? Uma cidade que tem muita gente, a demanda por saúde é muito alta. Tá o quê? 400 hoje? 400 e pouco, né? 400 e pouco. Mas pouco mais de 400 mil, né? É muita gente, a demanda é muito grande, certo? E o que o serviço público oferece não dá conta, né? E, lógico, os funcionários, as pessoas que estão engajadas no serviço público, na área da saúde, são responsáveis, querem fazer o melhor trabalho possível, estão lá trabalhando o dia todo, sabe, da melhor forma, mas tem uma estrutura que não atende. Né? Aí vem as críticas, né? Ah, não faz nada, é ruim, a saúde é O ruim. conselho, ele é politizado? Como que Ele é formado? constituído por membros que representam a sociedade civil. Então tem como é que chama? Mas ele Na não tem hora da relação com o Constituição, partido. não. Apartidário. Não, ele é constituído, né, então você tem representantes da sociedade civil que representam os usuários, os que representam os trabalhadores na área da saúde, mais o sindicato. E é voluntário? É voluntário, isso.
né? Aí vai surgindo os problemas, porque é voluntário, demanda muito trabalho. Na grande maioria das vezes, quem que participa disso efetivamente são os idosos aposentados, Que acabam tá? Que tendo. acabam, né? Aí tem um problema de formação, né? Eu acho que uma coisa que eu trabalhei muito como presidente foi a formação dos conselheiros. Então a gente fez muito trabalho, eu tinha como proposta, na época, como presidente, trabalhar as comissões locais de saúde, para que as pessoas pudessem, de fato, os usuários, terem a ideia do trabalho do conselho, a responsabilidade do conselho e a participação, a importância da participação deles. Então, vivia em embate com a secretaria no sentido, não, temos que promover reuniões lá na comunidade, aí você tem que ir lá, juntar as pessoas e falar, né? Eu consegui fazer um trabalho no conselho, e pena que a gente não registrou isso, né, do ponto de vista acadêmico, né? Uhum. Mas eu consegui fazer com um ano, assim, numa terça-feira por mês, trazer os representantes dos usuários, das comissões locais de saúde, para dentro do conselho para fazer formação. Fiz isso vários meses. E a pessoa sai da casa dela, paga o passe de ônibus para vir numa terça-feira à noite, 7 horas da noite, ficar até às 9 lá na época do conselho, né, na sala, para ter formação, para ela voltar para a comunidade. Isso. Então, Entendi. É como se um vocês trabalho estivessem importante distribuindo ferramentas para que elas para cheguem que dentro eles das comunidades e puder pudessem discutir essas discutir questões. junto com os gestores isso e entender esse processo. Entender até onde vai a questão do processo político por trás disso, os interesses, tudo isso. Então, na época a gente tinha, né, até as pessoas criticavam muito a saúde e sempre vão criticar, porque não vai ter, né, a saúde é uma vidraça muito boa para você jogar pedra, principalmente em época Eleitoral. eleitoral, certo? Então a gente tinha um cuidado de dizer, ó, Piracicaba, eu sempre dizia isso, né? Piracicaba a gente tem problemas antigos que não foram resolvidos, nós temos problemas novos que estão aparecendo e temos problemas, né, que precisam ser resolvidos de forma mais rápida, Uhum. né? Então sempre vai ter, não dá, é só o país entrar numa crise econômica, só você ter um aumento de desemprego, você aumenta as pessoas que vão procurar o SUS. O cara como é que chama? O plano de saúde que a empresa oferecia para ele. Por mais ruim que seja, do ponto de vista de atendimento, mas tinha um plano de saúde, certo? E ele perde isso, ele não fica doente? Ele fica, ele vai para o conselho. Né? Aí a gente tem uma dificuldade de mostrar para as pessoas que a importância que tem o SUS, né? O Brasil é um país que tem um sistema único de saúde público. Tá? O que a gente faz no Brasil é coisa que os países ricos não conseguiram fazer. Né? Você pega um exemplo muito interessante, que é o Canadá, por exemplo, tem um sistema público muito bom, né? Eu acho que atende, né? Mas o Canadá tem uma grana tem muito mais grana do que a gente, né? Só pegar o valor do salário mínimo do canadense com o nosso, né? Talvez até menos habitantes, né? Talvez, se você pensar, o território é grande, né? Mas a população. Mas a população está concentrada numa parte e a outra, eu sempre brincava com os alunos, né? Quer ir para o Canadá, eu acho excelente, excelente. Eu gostaria muito de ir para o Canadá, mas lá eu não gosto mais porque tem duas coisas lá, né? Eu falava para os alunos, né? Primeiro é o frio, que eu não gosto de frio, né? Você tem que ir para lá e segundo é os ursos, né? Que comem a gente, né? Entendeu? Professor, calma. Lá onde os ursos estão, né? As pessoas não estão muito, né? Mas, então, fica mais fácil. A Inglaterra, o sistema público da Inglaterra sempre foi exemplo. Depois que entrou a Margaret Thatcher, a coisa começou a mudar. Né? Começou a mudar, porque o Estado começou a querer tirar as coisas que dava. E hoje teve mudanças significativas lá já. Mas ainda tem uma conscientização muito grande por parte das pessoas, que se você começar a mudar muito, o pessoal vai para a rua, o pessoal, o Estado, eu pago imposto. Se eu pago imposto, o Estado tem que me devolver isso. Certo? Agora aqui não, né? Aqui a gente não tem essa consciência. Eu acho que nesse sentido a gente fala dos princípios do SUS, né? Participação popular, que é onde entra o conselho, para mim, é o princípio que se está se desenvolvendo numa lentidão muito grande, ou seja, está mudando,
Tá tendo consciência, mas não na velocidade que os outros princípios foram, né? Eu acho que isso, mas aí a gente precisa defender. E todo momento tem gente querendo mudar o SUS. Mudar a estrutura do SUS, né? Atendimento, esse Você fala atendimento sobre integral. privatizar o sistema. Então, passa por aí, né? Porque o que as pessoas, muitas pessoas, assim, pensam, né? Eu sempre coloco isso, que quer ficar com o filé mignon, entendeu? Né? Vê se um plano de saúde quer atender idoso. Eles são obrigados a atender. Mas só que aí você vai lá quando você paga. Entendeu? Eles querem atender aquela faixa etária. Né? É que paga e não usa, né? É exatamente isso. Isso que eles querem. Eles querem isso. Visa lucro, né? Lucro é assim. Lucro. Agora, pode ser diferente isso? Pode. Não estou aqui sendo contra a questão do lucro, não. Mas eu acho que tem que ter uma mão do Estado, tem que ter uma intervenção do Estado para regular isso. Opa, você também vai pegar o osso, meu caro. Não vai ficar só com o filé mignon. Vamos dividir isso daí. Você vai ter lucro, sim, mas vamos trabalhar isso de outra forma. Mas não acontece, né? Sim. Vai vendo, aí vai caindo no SUS, aí E eu até vi esses dias grande. uma fala do Eduardo Moreira falando sobre isso e comentando que acaba sendo até uma jogada, né, do sistema privado, querer cada vez mais demonizar o sistema público, trazer até uma visão da incapacidade do governo em lidar com isso, para daí falar o quê? Precisa que a gente tome conta. E aí, né, terceiriza e privatiza, né? Mas você ouve alguém dizer que quer acabar com o SUS? Acho que não. Vão acabar com o SUS, né? Pronto, acabou. Cada um se vira. E aí, e as pessoas que não têm condição? Você acha que essas pessoas vão aceitar isso facilmente? Familiares morrendo, falta de hospital, falta disso, o que vai acontecer? Com certeza as pessoas vão para a rua. Revolta, né? Revolta. Agora não. Então se oferece o mínimo possível, o mínimo, e o Estado assume o resto, né? O Estado assume e oferece o mínimo, né? Sem qualidade. Que eu acho que no SUS não tem muita qualidade, né? Eu até comentava com os alunos, pega uma pessoa que está tendo um atendimento pelo SUS lá nos centros de quimioterapia, pergunta se eles estão achando ruim, insatisfeito com o atendimento. Pergunta para eles. Não estão, cara. Eles têm atendimento de particular, né? De hospitais. Agora, pega o cara que não conseguiu entrar na rede ainda, nesse sistema, ele está insatisfeito. Mas a demanda é muito alta, né? E aí passa para a questão de organização, passa pela questão de gerenciamento do dinheiro, passa pela questão de capacitação das pessoas, conscientização e passa pela questão política. Boa. Acho que era isso mais que eu queria saber, conversar contigo. Eu ia te perguntar só uma coisa, como professor, como que era dar aula e ter contato com os alunos, momentos engraçados que você vivenciou com... Teve. Primeiro eu acho que assim, para mim, eu sempre gostei muito de dar aula. Acho que isso, por mais... Que é uma coisa difícil, né? Por mais que exija muito, né? Um desgaste muito grande, convívio entre professores não é fácil dentro das universidades, né? Disputa de ego é muito grande. A questão estrutural, de salário, por tudo isso eu acho que eu sempre gostei de dar aula e eu acho que teve muito mais coisas prazerosas do que coisas ruins, né? E a ideia de que você pode contribuir nesse sentido, mostrar para esses alunos que vão ser, né? Dentro da universidade eu trabalhei muito com os alunos do final do período, né, da segunda etapa da formação deles. Não trabalhava com os alunos primeiros anos, trabalhava lá com os alunos do final, né? E ali o cara vai ser profissional, vai ser farmacêutico, então você tem uma possibilidade de mostrar para esses alunos, ser mais crítico, a valorização da profissão, crítico com a sociedade, o papel dele dentro da sociedade, né? Então acho que isso era muito, agora mudou, né? Porque eu estou lá na base, mas era muito gratificante você saber que um aluno seu saiu dali falando, eu quero ir para a rede pública, eu quero atuar junto às políticas públicas, né? Então, meio que fazia um trabalho ali para
mostrar que existiam outras possibilidades, né? Justo. Então, e tinha coisas muito interessantes, né? Assim, acho que algumas bem marcantes, né? Eu sempre conto essa história. Uma vez no TCC, um Essa história é aluno boa. Já ouviu essa história? Não teve, sei. teve dois momentos, né? Não teve um momento que o aluno chegou para mim, ele tinha que fazer ele estava falando sobre diabetes, aí ele tinha que falar sobre os medicamentos, né? E aí, no decorrer da apresentação, tinha a insulina, que era um dos medicamentos utilizados, né? E eu falei para ele, mas você não colocou aqui no seu TCC, você nem se preocupou em colocar a molécula da insulina? Seria importante ter a molécula aqui para a gente entender qual a relação dela com a molécula da insulina do porco, da insulina bovina, né? E a insulina humana, porque das reações. Ele falou, nossa, professor, eu até pensei nisso mesmo. Achei que concordo com o senhor, mas eu não coloquei, sabe por quê? Eu falei, não sei por que você não colocou. Por que você não colocou? É uma molécula muito grande. Eu falei, muito grande, não ia caber aqui na folha. Falei, você não tinha problema, se tivesse me avisado, a gente punha lá no painel, lá de fora. Desculpinha, né, velho? Teve essa, teve, né, outras do tipo, que o aluno falou, por exemplo, tá no atendimento, né? Falou, tem uma senhora lá que... mas foi legal. Tem a da senhora que chegou lá e todo mês ela vinha pegar anticoncepcional, né? A senhora, uma idosa, né? Aí ela vinha pegar e aí eu falava, você orientou? Eu vou orientar para a mulher, assim, eu vou perguntar para ela o que eu vou falar, né? Eu falei, não, você tem que conversar, tem que dialogar, né? Aí ela vai, eu falei, meu filho, eu uso para colocar nas violetas, meu filho, não se preocupa, só pego para colocar no violeta. E teve uma outra também, essa já é um casal jovem, um adulto jovem, né? A mulher vinha, a moça, né, ela vinha pegar o anticoncepcional na data, e aí passava 14 dias, 15 dias, ela voltava. Aí o aluno falava, né, professor, a pessoa está querendo, mas não tem receita. Não, explica para ela aqui. Mas o que é um anticoncepcional? Como assim? Mas quando que ela pegou? Ela pegou dia tal. Mas, então quer dizer que daria teria que voltar no dia tal. Então, Tá voltando antes. Tá voltando antes, vê o que aconteceu, provavelmente tomou errado, conversa, né? Ele vinha, né? A gente sempre estava junto, né? Nas orientações, estava acompanhando. Aí a mulher falou, não, aqui. Aí ele perguntou, né? Você está tomando direitinho, né? Você entendi, lógico, estou tomando. Eu tomo todo dia, meu marido também toma. Então, coisas. Os dois tomavam. Os dois tomavam. Teve muitas coisas bem assim, a gente não podia nem rir, né? Porque tem barraco também, né? Briga lá na frente. Tipo, né? Uma vez estava eu estagiário, a pessoa estava lá na rede pública, né? Uma receita, a receita estava vencida, e aí a gente tentando explicar, e, nossa, a mulher passou a mão no balcão, assim, pegou o que tinha no balcão e jogou tudo em cima da gente, né? Mas não jogou direto, né? Mas fez aquela lambança, derrubou tudo, aí fica todo mundo... Os alunos em choque. Ficou em choque, né? Então teve muita coisa interessante que eu estou lembrando agora. Outra aqui, que foi uma outra coisa interessante também, que estava com o aluno, uma jovem também, não era tão jovem, uma senhora já. Aí ela falava que tinha uma coceira, tirou os seios para fora para mostrar no balcão, né? E o balcão, que era embaixo do seio, lá tirou, se mostrou, levantou, né? Aqui o problema, ele coça, né? Que no balcão da farmácia, o balcão ele não tem, né? No Brasil a gente não criou um hábito, né? De que agora sim, até isso está mudando, mas antes o balcão ele não tem privacidade, né? Tá todo mundo ali, então é difícil você conversar e orientar algumas coisas. Aí agora não de agora recente, mas é um trabalho que vem sendo feito de atenção farmacêutica, onde as farmácias têm que ter um consultório farmacêutico, onde a pessoa, quando quer te falar algo, né, mais privado, tem um espaço para isso. Então, isso está acontecendo já tem vários trabalhos aí mostrando a importância de ter esse espaço. No balcão é uma orientação mais geral, né? Então, mas tinha essas situações que às vezes tinha que, não, pode, tá bom. Legal. Mas foi muito bom. Acho que meu ciclo na universidade,
na educação superior foi muito rico. Com certeza, com certeza. Pô, queria agradecer, pai, José, Obrigado. aí, pela sua presença. Queria perguntar se tem alguma fala final que você gostaria de deixar para o pessoal. De Às repente, vezes- alguém que quer atuar na saúde pública. Eu acho assim que assim, a profissão, né, pegando o gancho, partindo da farmácia, né, eu acho que é uma profissão que possibilita muito a gente atuar junto às pessoas, junto às comunidades, né, e estar próximo. E aí, consequentemente, é uma oportunidade também de você buscar fazer esse trabalho de formação, tá? Para que as pessoas sejam mais críticas com relação às políticas públicas, né? Porque é fundamental, as mudanças vão ocorrer com políticas públicas, seja na área da saúde, seja na área do lazer, na área da moradia, que atendam às necessidades dessas pessoas. Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar, né? Não é só da farmácia, mas de uma forma geral, as pessoas precisam começar a fazer política, né? Aí tem uma outra questão importante que às vezes você conversa com uma pessoa e fala, eu não faço política, eu não gosto de política, tudo político é sem vergonha, tudo político é corrupto, né? Só o fato de você assumir essa posição, você já está fazendo política, né? Então, por que não se formar, se conscientizar, se preparar, sabe? Questionar, dialogar, para você poder ser crítico nisso. Desenvolver um embasamento, né, para conseguir. Desenvolver, para você ser crítico, porque a gente vai agora aí daqui mais ou menos um ano e meio, nem isso, começa todo o processo de eleição, né? Nos municípios, escolhas de vereador, escolhas de prefeito, e as pessoas precisariam ter mais clareza do que elas escolhem, sabe? E As cobrar. pessoas acho que nem sabem quanto a vida delas é afetada por essa escolha. Né? Infelizmente não, né? Infelizmente as pessoas não têm essa ideia, porque parece que está muito distante, e isso está diretamente ligado àquilo que define como vai ser a vida dela. Eu penso assim que esses espaços são importantes para a gente poder dizer isso para as pessoas. Olha, a gente tem que se apoderar, tem que se conscientizar, buscar o conhecimento para poder, né, no meu caso que está muito próximo de políticas públicas na área da saúde, questionar, conversar, dialogar, debater, certo? E não aceitar as coisas às vezes como são postas como verdade única. Eu acho que é isso que a gente precisa. E aí esses espaços aqui, para mim, eu acho que são importantes. Agradeço essa possibilidade de estar aqui, né, com vocês, batendo esse papo. Fechou, fechou. Eu queria, por último, fazer só um negócio, que é um joguinho. Meu Deus do céu. Mas não é nada demais. O jogo é o seguinte, eu vou pensar num número e você vai ter que tentar me fazendo perguntas para descobrir qual é o número, a partir das minhas respostas. Então, por exemplo, imagina que... Uma nota. Uma nota. É Só um um número. número, É um uma número nota. de 0 a 10. 0 a 10. Uma nota. Uma nota. Você tá certo. Uma nota. E aí você vai me perguntar coisas que eu vou te falar o que seria algo que teria aquela nota. Então, por exemplo, assim, se você me perguntar assim, uma rede de fast food, e eu falar, sei lá, McDonald's, seria como se fosse um 8, 9. Entendeu? Então você vai tentar entender que nota que eu tô dando a partir das coisas que eu tô respondendo. Beleza? Beleza. Ó, eu vou escrever um número aqui. Meu Deus do céu. Que nota que você vai... Olha pra lá, olha pra lá. E agora? Posso olhar? Pode olhar. Agora você vai me fazer perguntas e eu vou te respondendo o que seria uma nota, que seria uma coisa que seria essa nota que eu dei. Tá, se eu entendi. Se eu te perguntar assim, né, de Apple é um bom computador? Apple é uma... Não, você poderia me perguntar um computador bom. Isso. Aí se eu responder Apple é porque é uma nota 10, entendeu? Isso. Um computador bom, né? Não, um computador. Computador. Computador? Acho que seria um... O que você acha? Computador? É. Nossa, eu sou ruim. Acho que um Lenovo. Lenovo. Muito bem.
Serviço de entrega do Mercado Livre. Calma, não. Não, Não. mas o Mercado Livre já é o serviço de Não, entrega. entrega das coisas em casa. Tá. Qual rede que você... Marketplace. Marketplace. Pode ser? É diferente? Fiquei na dúvida Ah, agora. não, vai na dele. Então. Não, eu receber as coisas em casa que você compra na internet. Tá. Qual que é? Nossa, eu iria de AliExpress. AliExpress. Nossa. A coisa tá baixando aqui, hein? Que mais que poderia? Nossa, agora é tipo fornecedor de vinho? Nossa, Não. tá muito rebuscado. Pode ser muito mais fácil. Pode ser tipo uma música. Ah, uma banda, sei lá, né? Uma cor. Uma cor. Vinho, um vinho. um vinho. Nossa, um vinho. Tô tentando imaginar o que você. Um vinho. Esse jogo tá difícil, hein? Tá, cara? um vinho. Talvez um... Eu não sei. Um salton. Salton, olha, Salton. Então vai lá, vamos lá. Se eu falar comida? Você pode falar? Uma comida? Comida. Uma comida? Nossa, aqui... Acho que um arroz, feijão, bife, uma salada. Um PF completo. Arroz, feijão, bife, salada. Comidas. A hora que você Futebol, time de A futebol. hora que você chegar, Futebol. a hora que você achar que chegou na nota, você fala. Um time de futebol, deixa eu pensar. Acho que dá pra. Nossa, é sacanagem com uma galera. Pode ser polêmica. Então vamos mudar. Jogador. Vou pensar. Um Jogador time... do Corinthians, vai. Calma, vou no time de futebol. Antes do time de futebol, acho que dá pra colocar um. Pra nós aqui ainda, um Grêmio. Um Grêmio. Nossa, hein? Vai a última. Um jogador do Corinthians. Um jogador de Corinthians, de qualquer época. Dessa época atual. Nessa época eu não sei mais nada de futebol. Eu vou Vai, passar da época Na época que você sabia alguma coisa, né? É corintiano, pô. Você acha que ia falar um Christian. Christian? Não tá nada. Vai, vou riscar a nota. 7. 6. Você mandou bem. Não achei que essa resposta do Vitor foi boa. Que isso? Você tava assim. Eu tava assim. Vários, eu falei AliExpress. AliExpress, eu falei, meu, foi lá pra De novo. baixo. Agora achou isso? Bom, fechou. Valeu, galera. Acho que era isso. Beleza, obrigado.